Bom dia, graça e paz. E mais uma vez estamos aqui neste Café com Reflexão e aqui eu quero ler para vocês somente a parte B de um versículo que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, a parte B. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Trazendo esta sequência da palavra de Deus, da forma que eu venho trazendo para vocês, propondo o primeiro contexto, o conceito da palavra de Deus, que é a palavra oralizada mesmo, né? E estou trabalhando com vocês aí dupla revelação da palavra de Deus, palavra viva, palavra escrita, o Logos Zoe e Logos Égrafos, como sendo revelação de Deus para com a humanidade, ou a dupla revelação da palavra de Deus para com a humanidade. E ainda venho falando com vocês acerca da necessidade de todos nós termos também esta consciência da mensagem do Evangelho de forma oral, para estar anunciando e pregando àqueles que ainda não ouviram e que carecem a ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, propondo que vocês tenham a consciência do Evangelho, porque fora pregado a vocês, por aqueles que foram os vossos pais na fé, e depois, posteriormente, vocês tiveram a oportunidade de pesquisar e perceber se de fato isto era aquilo que estava sendo proposto mesmo, né? E dentro deste contexto ainda tem uma proposta que você tem que compreender para crer, e depois você tem que crer para compreender. E esta dupla proposta também, ela nos traz justamente esta condição da palavra de Deus que nos foi pregada. Traz bem assim este conceito do compreender, a fé que requer o intelecto que demanda a fé, né? Ou seja, você absorveu, você foi evangelizado, alguém falou do amor de Jesus, você foi para a palavra escrita, você compreendeu isto. Agora você já vai poder transmitir isto também para aqueles que estão fora, para aqueles que não conhecem, e sabendo que, do ponto de vista de Paulo aqui, quando ele escreve esta carta, ele está preso, mas o que ele traz de beleza é justamente esse conceito da oralidade. Ele está falando o seguinte: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Então ele estava preso mesmo, e ao versículo seguinte ele fala: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, você tem muitos argumentos para anunciar a palavra de Deus, para evangelizar sua vizinhança, seus amigos, aqueles a quem você quer bem. Eu ainda digo que o maior presente que alguém pode dar para outro, não é patrimônio, não são bens, mas é a palavra de salvação e evangelização. Porque quando você consegue falar do amor de Jesus para alguém e esta pessoa consegue absorver a fala proposta, você está dando um presente que é para toda a eternidade, salvação da alma, não é? E devemos caminhar nesta proposta mesmo de que o Senhor nos tem chamado. E aqui, pegando esta pauta primeiro, falei para vocês da revelação da palavra no Velho Testamento, que Moisés ele recebe a revelação da palavra, aplica para a nação de Israel. Posteriormente, Jesus, ainda falei que Moisés ele sobe ao monte para receber a revelação da palavra. Ponto de vista bem cristão mesmo, Jesus desce do monte da tentação para começar a revelar a palavra. Enquanto Moisés sobe para receber, Jesus desce para transmitir a palavra, e ali começa o seu ministério terreno de proclamação da palavra, né? E ainda falei que com isto a gente deu um passo à frente do judaísmo, porque enquanto Moisés só tinha o judaísmo só tinha Moisés como representante da palavra mesmo, revelada, no Evangelho nós temos este duplo aspecto da mensagem revelada. O Logos, não é? De Deus mesmo, Logos Zoe, palavra viva, e as Escrituras, palavra viva e palavra escrita. O Logos Égrafos, palavra escrita. E a palavra escrita é tão somente para solidificar
aquilo que a gente ouviu. Infelizmente, hoje, o cristianismo ele está sofrendo alguns tipos de mutações estranhas e que não correspondem com a realidade do corpo de Cristo mesmo. Você não fala do amor de Jesus do ponto de vista de falar do Cristo que se tornou homem, do Cristo que caminhou aqui, que fez milagres, fez maravilhas, posteriormente sofreu por você. Cristo foi à cruz pelos seus pecados, o Cristo que morreu pelos seus pecados, mas que venceu a morte, vencendo toda a estrutura de Satanás que era contra você também, venceu a morte por você, teve a sua ascensão aos céus também e foi entronizado à destra do Pai como verdadeiro homem, verdadeiro Deus também. E a gente deixou de falar da beleza deste evangelho, que é um evangelho, que é uma pregação muito simples, para falar do evangelho da prosperidade, do evangelho da confissão positiva, né? A gente vê absurdo de muitas pessoas aí ordenando, eu ordeno a minha bênção, eu ordeno a minha vitória. Outros por aí olhando para o evangelho meramente como uma fonte de lucro, porque alguém propôs que seria bem-sucedido, que seria enriquecido, que seria empresário de grande sucesso, mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é a pregação deste ministério da paz. Cristo que nos reconciliou com Deus, sendo nós ainda inimigos, não é? E aí Paulo está falando, se fomos reconciliados com Ele, quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora, será que não nos dará também com Ele todas as coisas, né? Mostrando que a nossa reconciliação ela foi um ato da palavra viva, e a consciência desta reconciliação ela tem que ser um ato da palavra escrita. Ou seja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que examinar a Bíblia, eu tenho que compreender na Bíblia toda a pauta proposta acerca da minha salvação, a garantia da fé e a certeza de que, por esta dupla revelação de forma contínua, se estou tendo esta revelação porque alguém está falando do Evangelho para mim, transmitindo, abrindo de forma oral a boca para falar do amor de Jesus, posteriormente eu vou abrir a Bíblia para compreender se isso é fato e se isso é verdade. E o aspecto de Deus é tão belo porque Deus te ama, entregando Jesus por você, o Verbo vivo, não é? Jesus te ama neste ministério terreno de 3 anos e posteriormente se entregando para resgatar a sua alma, para propiciar os seus pecados, ressuscitando para te justificar e posteriormente te deixa a possibilidade da Bíblia. Como eu falei, a Bíblia ela só vai começar a ser escrita por volta de 52, 53 da era cristã, então já no 6º século da era cristã, mas sobretudo você hoje tem a Bíblia também. Então a oralidade para evangelização, mas a Bíblia como sendo a revelação do Espírito Santo, porque ele é o autor também deste livro sagrado. E estes 40 homens que foram levantados falaram inspirados pelo Espírito Santo, e a gente chama isto de revelação plenária e verbal, ou seja, toda a Bíblia é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E à medida que os homens compreenderam isto e escreveram isto é asseverado como sendo a nossa garantia também, palavra de Deus para nós, e que traz esse conceito de que, de fato, a oralidade da palavra do Verbo já nos alcança, então a oralidade da palavra escrita também já é para a nossa edificação cotidiana. Então compreenda sempre, o cristão ele é cristão por Cristo, e o cristão é cristão pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é a Bíblia mesmo, não é? A palavra que ele trouxe como verbo para os discípulos, que os discípulos traduziram para outros demais e que chegou até nós nos nossos dias. Então está aí, dupla revelação da palavra de Deus, e que você possa absorver esta dupla revelação da palavra de Deus
para se conduzir convenientemente, decentemente, dentro de uma ética cristã, de uma moral cristã e, com certeza, cada vez mais da vida eterna. E aí a Bíblia está falando também que toda palavra divinamente inspirada ela é apta para muitas coisas, para corrigir, para redarguir, para exortar, para conduzir à verdade, não é? Então você tem a palavra de Deus, use a palavra de Deus, não tenha ela como sendo um livro de cabeceira, somente para enfeitar ali criado mudo, ou um livro para ficar aberto em uma parte da casa também. Não, isso não funciona. Ela funciona quando você abre ela e você joga ela para dentro da sua alma, e quando você busca a razão da palavra de Deus. E com isso eu quero deixar para vocês esses dois aspectos que eu trabalhei estes dias com vocês, da dupla revelação da palavra, a palavra viva, que de fato é Jesus no seu ministério terreno, palavra escrita, que de fato é tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que foi dogmatizado como fé cristã e que está pautada na palavra de Deus para a nossa edificação. Então você é salvo pela palavra mesmo, de alguma forma. Diria que muitos são salvos pela oralidade, poucos pela compreensão da palavra de Deus. Mas, a priori, todos fomos vitimados por um irmão que nos amou, que transmitiu a mensagem do Evangelho, e poucos, com raras exceções, muito raríssimas mesmo, na Bíblia, está mostrando Paulo e Tiago, que o próprio Jesus aparece para eles, né, forma como espírito abortivo, é o que Paulo fala, e de forma que levou tanto Paulo como Tiago. E Paulo está falando, Tiago, primeiro ele teve a revelação do Senhor, depois Paulo, né? Coisa muito rara, você abrir a Bíblia e aceitar a Jesus porque você leu a Bíblia. Mas é muito fácil você aceitar a Jesus porque alguém pregou o Evangelho para você. Mesmo Paulo e Tiago, eles se rendem a Jesus pela presença do Cristo glorificado e que apareceu aos dois, já partindo do pressuposto que eles eram de origem judaica. Então a palavra mesmo já estava no coração deles, agora a palavra viva que se revelara a eles em forma do Cristo glorificado foi que fez toda a diferença. Então pegue esta dupla revelação, traga para dentro da realidade de vocês e viva, sabendo que quando você está falando, você está revelando a palavra viva. Quando você está lendo, você está tendo revelação da palavra escrita. Fica na paz, ou fiquem na paz. Mais uma vez, beijo no coração. Deixem aí os comentários de vocês, deixem o like ou mesmo o dislike. Escrevam aqueles que não são inscritos. É muito importante o comentário de vocês e visitem a nossa página. Vai ter ali o Café com Reflexão, vai ter ali o louvor, Ministério do Louvor cantando, algumas pregações do culto de domingo, e sempre será ou está sendo feito e sempre será para o elevo espiritual de cada um de vocês. Beijo no coração, até a próxima.